Eu vou informar para todos que estão presentes como que a gente vai fazer a dinâmica de hoje, para todo mundo saber como é que vai funcionar a organização. Hoje nós vamos apresentar o grupo de estudos do Comum, que a gente chama de Qual, e junto a ele um seminário que está sendo organizado, que vai acontecer em abril e que está com inscrições abertas até dia 15 de fevereiro. Depois de uma apresentação sobre o grupo, sobre o seminário, em que a gente vai explicar algumas das perguntas que vêm aparecendo, enfim, o processo de trabalho, de reflexão e discussão, nós vamos fazer um convite para as pessoas que se inscreveram para esse evento e que desenvolvem práticas, não necessariamente trabalhos analíticos, né, acadêmicos, apresentar suas práticas num tempo curto, de 5 a 10 minutos no máximo, para, na sequência, a gente fazer um debate. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai apresentar alguns dos eixos do seminário, que foram uma série de reflexões que a gente criou e organizou em frente de trabalho, e que articulam um pouco daquilo que a gente identifica como uma das discussões do comum urbano na América Latina. Então, para aqueles que vão apresentar na sequência, a gente vai pedir para atentarem a esses eixos, para que quando apresentem seus trabalhos, possam apresentar seu nome, de onde vem, com quem, né, e onde esse projeto vem sendo organizado, e a partir daí, então, tentar estabelecer alguma relação com algum desses eixos para que a gente possa abrir ao debate e gerar questionamentos, reflexões dentro desse processo, enfim. Queria agradecer a participação e ao interesse, né, pelo evento, bastante gente se inscreveu, e é um tema que nos é muito caro, óbvio, e a gente está muito contente com a participação e interesse. É isso. Eu queria passar, então, para minha colega, Carolina Mazivieiro, que vai começar a apresentação explicando um pouco de onde surgiu o grupo de estudos e de onde vem tudo isso, né, que gera e que permitiu a discussão de hoje. Oi, boa noite, então, de novo a todos, todes, todas. Eu queria só avisar vocês que a gente vai começar a gravar, então, tá? A gente tentou fazer retransmissão, ainda estamos tentando, mas acho que não vai dar certo, então por isso a gente vai começar a gravar, tá? E aí a gente disponibiliza essa nossa conversa aqui de hoje. Então, agradeço de novo a todos que estão aqui participando. Eu queria começar contando um pouco, né, dentro dessa dinâmica que o Marcos colocou. O grupo de estudo, então, surgiu em 2018, 17 ou 18, acho que 18, como grupo de estudo, né? Agora a gente formalizou como um grupo de pesquisa, um grupo de investigação, e a gente, então, começou a discutir alguns autores que naquele momento faziam sentido, né, para a gente. A gente começou com uma leitura sistemática do Dardot e Laval, do livro Comum, Ensaio para a Revolução do Século XXI, e a gente começou isso de forma presencial em São Paulo. E depois, por mudança minha e de outros colegas também para outras universidades fora de São Paulo, a gente acabou dissolvendo esse grupo, né? E aí a gente, agora no início da pandemia, a gente resolveu retomar isso, esse ciclo de leituras, até por uma questão de tentar mapear as entradas possíveis ao tema, os diferentes autores, como cada autor aborda, né? Essa literatura do comum e as suas entradas também são vastas. Então, por isso, a gente tentou, em primeiro lugar, que o grupo se detesse, né? se focasse nessa como um grupo de estudo, de fato, né? E aí, então, o que é importante que a gente diga é que a gente começou, de fato, com uma literatura europeia, com uma entrada europeia, e aos poucos, né, conforme a gente ia lendo e a gente ia se aproximando, a gente fez esse caminho, né, de sair de uma literatura europeia para daí sim chegar finalmente no interesse de uma literatura
latino-americana, e não por uma falta de interesse nosso, mas por uma falta de conhecimento, de fato, né? A gente ainda está um pouco se debatendo em tentar achar autores além daqueles mais tradicionais e mais conhecidos, né, sobre o comum. A gente ainda tenta estabelecer uma rede de pesquisa internacional aqui, sobretudo na América Latina, mas não é uma coisa simples. Para a gente parece que tem sido um pouco mais fácil buscar fora, e não é o nosso interesse nesse momento. Então, e a gente voltou, então retomou o grupo em março desse ano, durante a pandemia, logo no início da pandemia, um pouco despretensiosamente, para ver se a coisa dava certo, né? E aí deu, e a gente continua fazendo isso toda semana. A gente se encontra, lê, né? Tem uma literatura que a gente discute, a gente também decide coletivamente, o grupo tem se organizado um pouco dessa forma. Então, a gente pensou em se organizar como grupo de pesquisa, e daí acho que os meus colegas vão falar um pouco melhor sobre isso, né? Como a gente se organiza agora e como a gente tem, quais são as nossas perspectivas futuras. E só um pouco antes de encerrar, a nossa perspectiva com essa roda era um pouco ampliar também, né, para outros pesquisadores, para principalmente ativistas, né? Acho que muitos que estão no grupo hoje já participaram de ações ou participam ainda de grupos que têm algumas ações em territórios, né, específicos, em cidades específicas ou em várias outras. E então o nosso objetivo era, de fato, estabelecer e ampliar essa rede, ampliar as nossas perspectivas e conseguir sair com apontamentos e construções que nos levassem a pensar o comum a partir da América Latina e a partir de possibilidades práticas, efetivas, né? Acho que aí passo para o Marcos de volta, a gente continua conversando na sequência. Obrigado, Carol, pela introdução e apresentação do grupo do trabalho. Eu queria, na verdade, só complementar com uma nota muito pontual, mas que eu acho que é extremamente importante, Carol já colocou isso, para o grupo, né, que está relacionado a uma série de questionamentos formulados a partir de algumas dessas leituras iniciais. Uma delas, por exemplo, foi a leitura da Elinor Ostrom, do livro Governando os Comuns, sobre as formas de organização do comum para ação coletiva, analisado, no caso do livro, na Suíça, Espanha e Japão. Enfim, é um estudo de um autor, entre uma série de outros autores que nós lemos, e que gerou uma inquietação, que levou a gente a questionar sobre a importância de uma série de leituras críticas, né, sobre questões nossas, do Brasil, da América Latina, e com referencial teórico-metodológico daqui. Então, a partir de uma série de leituras sobre o comum, surgiram esses questionamentos do comum daqui, que encaminhou, por exemplo, algumas outras leituras. Então, a gente foi primeiro ler Alberto Acosta, o antropólogo Arthur Escobar, enfim, buscando outros autores latino-americanos que nem sempre se referem àquilo que a gente entendeu das primeiras leituras do comum como comum ou comum urbano, mas que geram e criam uma série de discussões relevantes em torno dos temas que são tratados nessas outras literaturas. E com isso a gente foi organizando, né, acabou se configurando um leque que se organiza sobretudo de duas formas, né, principais de reflexão, e isso também aparece na fala da Carol, e eu acho que é importante enfatizar isso. A primeira é sobre práticas, né, então a gente não está falando necessariamente sobre uma reflexão exclusivamente acadêmica, todo o contrário, e sobre práticas que possivelmente podem ser análogas às leituras que a gente identifica como uma reflexão teórico-prática sobre o comum. E, em segundo lugar, sobre marcos teóricos que discutem essas perspectivas para o comum na América Latina. Então, como eu falava há pouco, a partir de uma leitura situada no nosso território e que traz consigo uma série de ponderações necessárias, né? Então, que ponderações são essas? A gente vai apresentar na sequência o seminário e com ele 6 eixos, que a gente está chamando de eixos temáticos, que então apresentam um pouco de um formato possível para discutir isso e que a gente escolheu para falar do comum urbano na América Latina. Então, eu vou passar a palavra agora para os meus colegas. Bom,
A minha fala vai ser um pouco mais direcionada ao seminário, como o Marcos acabou de falar. Esse seminário que o nosso grupo está propondo, mas para convidar vocês e também instigar a todos que estão presentes aqui a participar do nosso seminário, que tem como título Seminário Comuns Urbanos, Formulações e Experimentos na América Latina. Bom, e já puxando um pouco essa questão dos experimentos, nós estamos propondo uma forma experimental nesse evento. Por que experimental? Porque, assim, além de online, como todos os eventos que estão acontecendo esse ano que passou e esse ano que está aqui, né, o nosso evento buscará fazer um pouco uma forma mais plural, no sentido de estarmos buscando algumas perspectivas, incluindo tanto acadêmicos, quanto líderes comunitários, coletivos, ONGs, gestores públicos, enfim, meio que essa apresentação que a Carol fez sobre o nosso grupo, né, e trazendo essa perspectiva para o nosso seminário. E daí, o nosso evento ocorrerá no dia 12 e 15 de abril. O Marco já falou a data de limite de submissão, mas eu quero entrar um pouquinho mais sobre os detalhes do nosso formato, né? Porque a gente fala assim, queremos experimentar coisas novas e diferentes, mas como será essa experimentação, né? Bom, a gente vai fazer, assim, algumas rodas, estamos propondo algumas rodas de hipóteses e discussões abertas. Essas rodas, elas buscaram abraçar o máximo de experiências possíveis. E tipos de formatos, não só artigos, como eventos acadêmicos, né, mais tradicionais, mas também ensaios, produções audiovisuais, algum tipo de performance que alguém tenha relacionado com o comum e dessas práticas do fazer comum, relatos etnográficos, oficinas, enfim. Essas foram algumas poucas opções que eu dei aqui, que o nosso grupo pensou, mas, assim, a imaginação é realmente o limite para o nosso seminário. A gente quer realmente pluralidade, diversidade de formatos, de pessoas. E para falar só mais um pouco sobre a submissão, cada pessoa irá submeter e irá apresentar nessas rodas, de acordo com os eixos, que o pessoal vai falar um pouco mais à frente, mas não será esse formato de só apresentar. A pessoa vai apresentar, mas isso vai ser jogado na roda de discussão, e aí todos irão discutir a respeito disso e a respeito de todos esses formatos também que eu acabei de falar. Eu vou passar a fala também para a Eneida, que é outra colega nossa, e ela vai complementar um pouco mais sobre os detalhes do nosso evento. Eu vou dar continuidade, então, à fala da Mirna, procurando enfatizar alguns aspectos que, de alguma maneira, já estavam presentes na fala, tanto da Carol Maziveiro quanto do Marco, mas no sentido de enfatizar, de elucidar o que a gente está pretendendo, afinal, com esse seminário e com essa ideia de que ele escapasse aos modelos mais tradicionais, né, que a gente está acostumado. Então, foi pensando nisso que a gente propôs uma plataforma de encontro num ambiente rede que fosse propício à troca horizontal, aberta, auto-organizada, de pesquisadores, professores, arquitetos, muitos de nós do grupo qual, né, somos arquitetos, mas a gente pensou de ampliar esse grupo, de ampliar essa discussão, que a gente pudesse ter, então, uma troca com outros profissionais de diversos campos dos saberes, né, que lidam com os temas da cidade, com os modos de vida, com as investigações urbanas, como podem ser os sociólogos, os antropólogos, mas também a gente se dirige a criadores, a artistas, a inventores, né? Pensando em mediadores tecnológicos, mediadores comunitários, a gente usa na nossa convocação o termo fazedores, bastante amplo, né?
que inclui ativistas culturais, grupos, coletivos, ou seja, pessoas que estejam organizadas em grupo ou individualmente, mas que tenham interesse nessa discussão dos comuns urbanos, sobretudo nessas articulações entre conceitos e experimentações, entre princípios e estratégias, pensando que o comum não são coisas, recursos, bens, mas são um tecido orgânico de estruturas e processos sociais, né? São processos que se originam e se fortalecem a partir de uma afirmação radical de alteridade e da possibilidade de criação de uma existência livre de opressões geradas pela exploração do trabalho, pela acumulação, pela concentração de capital, pela propriedade privada, né? Ou seja, todos esses elementos que estão num modelo, né, neoliberal, numa percepção mais de pensamento único mesmo, de modernidade. Então, é essa alternativa, né? É propor essa discussão que mobilize, que movimente uma disputa, tanto no campo teórico-crítico, como também no campo das ações propositivas, como já falaram meus parceiros aqui, né? Então, é nesse sentido que a gente busca, com essas discussões, encontrar novas formas de produzir arquitetura e cidade, novos modos de vida, né? De viver na cidade, em concomitância com formas de sociabilidade, de cooperação, no fortalecimento de espaços de convivência comunitária, mediados, então, por esses processos de disputa, de fortalecimento do diálogo, de troca de visões plurais, mas que tenham uma gramática comum, ou melhor, que se reúnam a partir do comum. É isso que eu queria complementar. Muito obrigada, Eneida. Eu sou a Patrícia, e eu vou começar a falar um pouco sobre esses 6 eixos que a gente reuniu, né? Esses eixos servem como abertura possíveis para o comum urbano dentro de uma construção que a gente desenvolveu dentro desse grupo, através do tempo, né? Então, eu vou falar dos 3 primeiros eixos. O primeiro eixo é o comum como política de conhecimento, a produção de dados e conhecimentos abertos. E esse eixo foca especificamente na perspectiva do comum em relação à construção de conhecimentos abertos, a partir de uma multiplicidade de abordagens políticas sobre a gestão comunitária de informações e recursos culturais. Então, se incluem nessas abordagens, né, costumes ancestrais, desenvolvimento de culturas de compartilhamento de dados, disseminação de iniciativas de inovação social e experimentação, assim como plataformas colaborativas e também laboratórios cidadãos. As discussões acerca do comum na questão do conhecimento evidenciam e trazem à tona uma crítica à propriedade intelectual e também à privatização de informações. Então, sob essa perspectiva, o comum é tomado como um elemento emancipatório para a liberdade de expressão e também para práticas democráticas que surgem a partir da produção de dados, da produção de conhecimento aberto, de movimentos de cultura livre, Creative Commons e entre outros. Então, nessa temática estão pertinentes temas e pesquisas sujeito a sujeito, estudos etnográficos, questões relacionadas à arquitetura peer-to-peer de redes e à inteligência coletiva, também mapeamentos colaborativos, software livres e alternativas informacionais, abertura de dados para fins de transparência e gestão compartilhada, e também experiências de experimentação social e produção cultural, cultura livre e cultura maker. O nosso segundo eixo se chama Comum Urbano, Práticas e Experiências Espaciais. E esse eixo se relaciona especificamente aos desafios intrínsecos ao comum urbano
e pretende discutir as experiências que se aproximam da adoção do comum urbano, intervenções que partam de agenciamentos locais para a construção socioespacial a partir do interesse coletivo na vivência cotidiana e nas muitas formas que essas ocorrem. A pandemia do Covid-19 e os impactos que essa teve nas periferias das cidades brasileiras reafirma a denúncia a um território extremamente desigual. Então, ao mesmo tempo, e em resposta a essas grandes urgências e desigualdades, a gente pode observar formas de agenciamentos espaciais e experiências que são relevantes também a esse eixo 2, tais como o desenvolvimento de espacialidades distintas daquelas previstas pela lei e por práticas tradicionais, que permitem o entendimento da cidade como uma plataforma aberta. Nesse eixo são bem-vindas reflexões acerca da experimentação comunitária e estético-política, que operem dentro das fissuras do sistema capitalista, criando condições para o seu desmonte e visando uma alternativa emancipatória possível. Interessa também aqui debater os meios com que a arquitetura possa contribuir e fomentar a instituição de práticas do comum. Então, a gente busca nesse eixo reflexões, leituras, cartografias, práticas, casos e experiências que investiguem a questão do comum, desde suas mais variadas perspectivas, com base em recursos e condições oferecidas pelas realidades das cidades latino-americanas. O nosso terceiro eixo é o comum na América Latina, aproximações teórico-metodológicas. Esse eixo foca especificamente em formas de abordagem do comum, desde as perspectivas e fundamentações propostas por epistemologias latino-americanas, tais como o bem viver ou o Ubuntu, e também teorias decoloniais. Esse eixo também abrange leituras de práticas e experiências que não necessariamente se identificam como comuns, porém possuem diversas aproximações teóricas e práticas dos comuns. Nos interessa aqui pesquisas com foco nas especificidades das práticas e reflexões que essas possam ser identificadas como os comuns no continente latino-americano e a análise sobre os desdobramentos dessas práticas. E nesses desdobramentos se incluem o mapeamento de coletivos, de comunidades e grupos responsáveis pela instituição dos comuns e de processos de gestão coletiva, uso compartilhado e de produção do espaço latino-americano, compreendido na sua dimensão de um território que é em disputa, está em disputa. Dessa forma, com esse eixo, a gente busca fortalecer o debate e a troca de experiências que possam apontar soluções locais para os desafios da produção do espaço latino-americano. Então, algumas outras coisas que integram esse eixo e o conjunto de debates que a gente está se propondo aqui incluem a análise das experiências coletivas de grupos tradicionalmente marginalizados, tais como comunidades indígenas, ações e resistência de grupos culturais e religiosos de tradição africana, organizações de imigrantes e refugiados, comunidades periféricas, questões de identidade de gênero, sexualidade e raça, defesa dos direitos da natureza, a luta por moradia, por infraestrutura urbana, entre outros. E agora eu passo a palavra para o meu colega Alexandre para continuar falando dos eixos. Olá, pessoal, boa noite. Bom, então eu vou dar continuidade aos outros 3 eixos, né, que a gente construiu, e só mais uma vez reforçando também que a construção desses eixos, eles foram surgindo ao longo das nossas discussões, as leituras, e foram construídos de uma maneira bastante coletiva e colaborativa, então todos os participantes, todos os colegas que estiveram envolvidos nesse projeto, né, nessa discussão, nós tivemos que nos desenvolver com as mais diversas frentes e questionamentos, né, e tentar com esses eixos mapear.
E uma coisa também só que eu queria acrescentar, quando a gente fala em epistemologia que fuja um pouco do norte global, né, e se debruça sobre a América Latina, que a gente também tem a perspectiva, é claro que nesse evento a gente está focando mais na América Latina, que é o local de onde a gente conversa, né, mas que a gente não se fecha e não se limita à América Latina, né, nos interessa toda a epistemologia sul-global, enfim, conhecimentos, práticas e epistemologia africana, enfim, de oriental, tudo aquilo que escapa de uma perspectiva mais colonizadora do pensamento, enfim, né? Então, dando continuidade a isso, aí depois dos apontamentos, os 3 últimos eixos, né, são o eixo que a gente chama de cooperativismo, autogestão e o comum, aproximações e os distanciamentos. Nessa linha, né, nesse eixo, nos interessa os modos de vida e as práticas socioeconômicas alternativas a modelos econômicos hegemônicos, né, que de alguma maneira contribuam com o bem-estar de seus colaboradores e atendam às necessidades de uma coletividade. E essas relações que se destacam por processos colaborativos de tomada de decisão, né, e de divisão dos bens e riquezas geradas, né, nesses processos de uma maneira equitativa, baseando-se sempre nos princípios de participação democrática, solidariedade, equidade e autonomia. A gente busca compreender e nos interessa mapear esse conjunto de práticas que incluem autogestão, economias alternativas, cooperativismo, termo territorial coletivo, entre outros, e suas relações com as teorias e instituições dos comuns. Também a gente procura caracterizar as aproximações, o que aproxima e o que distancia essas práticas e o que a gente entende como comum urbano, questionando se elas se constituem como uma possível forma de produção comunitária e espacial comum, né? E a gente, né, enfim, propõe esse diálogo com relação ao cooperativismo e autogestão diante da percepção, né, enfim, da recente sucessão das crises econômicas, políticas e ambientais que descortinaram a insuficiência da democracia representativa, a degradação dos modos de vida por meio das diferentes formas de precarização, privatização e desapropriação dos recursos naturais e daqueles produzidos pela humanidade. Por outro lado, afirmamos, né, a importância da abertura de outros modos de discussão e ações mais horizontais, avançando sobre reflexão que toma as antigas promessas promovidas pelo Estado e as relações destas com iniciativas coletivas e civis engendradas na vida e na experiência cotidiana. As práticas cooperativistas, mesmo sem êxito em larga escala, a gente reconhece, enfim, né, que existem limites quando se pensa em larga escala, e apresentando ainda assim ambiguidades nas suas experiências produtivas, ainda demonstram um potencial das formas de organização coletiva e sua possibilidade de integração aos bens comuns urbanos. Essas realizações antissistema apresentam um conjunto de possibilidades e experimentações que criaram moedas próprias, outras formas de troca e reciprocidade, como propriedade habitacional e territorial coletiva, autoconstrução em regime de multirão, ocupações autogestionadas, hortas e centros culturais comunitários, entre outros. E a gente também percebe, a gente aponta nesse eixo, que a gente deve estar atento às relações de cooperação e trabalho que resultam no aumento de taxa de exploração da força de trabalho por meio de trabalho não pago ou realizado nos horários de folga. Então, essa é uma observação que a gente coloca também, que a gente também deve verificar as relações estruturais e sistêmicas de trabalho, produção e comercialização informal e suas práticas socioeconômicas que permitem a continuidade do engendramento da racionalidade neoliberal, né? Porque muitas vezes algumas práticas que se intitulam cooperativistas ou autogestão, elas reforçam, né, uma racionalidade, enfim, de exploração. Integram este eixo as possibilidades de análise de experiências de auto-organização e autogestão, economias solidárias e alternativas, tais como as cooperativas. Também inclui outras práticas distintas em que as riquezas geradas e tomadas em comum são partilhadas. Bom, então esse é o eixo 4. O quinto eixo, né, comuns urbanos e o poder público em tempos ameaçadores. Então, é um momento onde é o eixo onde a gente propõe a reflexão, as práticas, as experiências, as teorias que façam essa relação do comum urbano e sua relação com o Estado, né? Esse eixo se relaciona às formas de compreensão de poder político do Estado, aos sentidos que representam a esfera pública, quais são os horizontes da ação política e as conexões com as possibilidades de instituição dos comuns.
da promoção, diversificação, pluralização, inclusão e equidade das formas de vida. Nos interessa, né, nesse eixo, os questionamentos teóricos e empíricos, tanto quanto as experiências vividas, né, em especial as formas e formatos da ação do Estado e os desenvolvimentos práticos de políticas públicas, com base em experiências que, de alguma maneira, contribuem com a instituição de comuns. Enfim, os comuns inspiram formas colaborativas mais horizontalizadas de autogestão da vida, da sociedade e dos territórios que vão de encontro aos interesses de dominação política e econômica. Então, a gente entende também que não é possível eximir em relação ao poder político do Estado, né? O Estado como o ente concentrador de recursos financeiros e instituições capazes de formular e implementar normas, leis, procedimentos e medidas de controle social. Então, se o Estado é alvo dessas disputas assimétricas, localizadas temporal especialmente, vivemos um momento não somente de ataque à ação pública, mas também de tomada das instituições por grupos conservadores, enfim, de extrema-direita. É nesse cenário como encontrar brechas e como encontrar rupturas que desmontem essas políticas com ideais individualistas, que tenham como objetivo de crescimento e narrativa de progresso, que reproduzem sistemas de dominação e aprofundam desigualdades econômicas, seja de gênero, de raça, de etnia, de territórios, de culturas, de espécies, de biomas. Compõe esse eixo as pesquisas que questionam, as pesquisas e práticas que questionam as possibilidades de coexistência dos comuns e do Estado, e sobre quais circunstâncias e sentidos se estabelecem. Além disso, faz parte da discussão os apontamentos sobre como expandir os comuns para políticas mais abrangentes. Quais os critérios de universalidade ou de cidadania incorporado nessas possíveis governanças. Quais os problemas de escalas enfrentados, porque a gente percebe muito, a gente percebeu ao longo das nossas leituras, experiências de escala bastante restrita. Então, o questionamento desse eixo é em que medida essa escala pode ser colocada à prova e pode ser ampliada, né, quando se relaciona com o Estado. Quais os conflitos existentes atualmente para que a ação pública possa fomentar os comuns urbanos? Quais os ajustes institucionais, de um lado, e da ação de grupos atuantes, por outro, necessários para que possam atuar conjuntamente? E o que se pode aprender sobre isso a partir de casos que avançaram nessa direção, como as experiências do municipalismo espanhol, que é um caso que a gente estudou ao longo das nossas discussões, né? Por fim, compõe esse eixo temático as investigações sobre os casos que indicam potencialidades, dificuldades e os desafios das formas de apreensão das práticas e experiências da cooperação entre comum e o Estado. Cooperação é muitas vezes disputa também, né? Bom, e o último eixo é natureza e comum como racionalidade para a produção do espaço urbano e dos modos de vida, né? Esse eixo, a gente sentiu a necessidade de colocá-lo muito a partir do eixo 3, que era o comum na América Latina, apropriações teóricas e metodológicas. Então, a gente achou que cabia um eixo que focasse, porque isso é muito presente, a discussão com relação à natureza e o comum é muito presente na América Latina, mas a gente entendeu que seria importante criar um eixo específico com essa temática, né? Então, ele se relaciona às questões que envolvem a construção de uma ontologia político-relacional do território, que, ao se ancorar em conhecimentos ancestrais, revelem a possibilidade de repensar, né, termos como desenvolvimento, né, e a própria economia, afirmando a defesa de outros modos de vida, enquanto transições ecológicas e culturais na direção de outros mundos, o pluriverso. Enfim, a gente propõe isso a partir da observação de esgotamento, né, em escala global das formas produtivas que se refletem na preocupação com os efeitos desastrosos das intervenções humanas numa perspectiva de mudança climática. Por outro lado, a gente também percebe na escala local as assimetrias e as desigualdades socioespaciais que deflagram um racismo ambiental, uma fragilidade dos modelos de desenvolvimento pautados na exploração ambiental, a geração de resíduos, formas extrativistas de ocupação territorial, despossessão e desterritorialização de grupos e populações tradicionais. Enfim, e a gente percebe esse conjunto de fenômenos socioeconômicos e socioambientais alicerçados nos processos de colonização,
Mas também a gente percebe que na mobilização dos povos originários, indígenas, campesinos e afrodescendentes, que aproximam diferentes experiências, né, nos mais diversos países da América Latina, como Equador, Peru, na Colômbia e no Brasil, alternativas de gestão ambiental que transpõem diversos discursos globais para uma ótica local, em uma chave que interliga território e cultura. Nesse sentido, torna-se importante a construção de alternativas em contraposição ao projeto globalizante capitalista neoliberal. E assim, tentando encontrar novas formas de produzir arquiteturas e cidades em concomitância com outras formas de sociabilidade capaz de direcionar para uma ecologia social. Enfim, esse eixo também procura discutir essa compreensão da dicotomia entre natureza e cidade, que é muito presente, e a partir disso, a relação entre os comuns e a cidade ganha relevância como enfrentamento do esgotamento da racionalidade de produção do espaço urbano, demasiadamente vinculado às assimétricas distribuições espaciais. Assim, em outros contextos, o debate em torno dessa pauta já encontra profundas articulações. Aqui na América Latina, ainda estamos sujeitos a formas colonizadoras de entendimento das nossas espacialidades, muito motivadas pelas narrativas deslocadas e anacrônicas de ideia de progresso e de desenvolvimento, né? Então, portanto, nesse eixo são bem-vindos os trabalhos que articulem reflexão teórica e experimentação prática de promoção do reencontro consciente com a natureza, com os recursos naturais, com a recuperação de saberes próprios dos povos originários, enquanto processo de descolonização de conhecimento e procedimentos, mesmo que parciais, temporários, enfim, ou em pequena escala, de dimensão local, reagindo às múltiplas e permanentes formas de acumulação, de dominação e exclusão. A interação das experiências que contribuam para a soberania alimentar, como hortas comunitárias e outras experiências que incorporam o equilíbrio ecológico. O controle de agrotóxicos, proteção do solo, o uso adequado das águas, defesa de ecossistemas, tecnologias sociais, incluindo capacidade e recursos de produção local. E desse modo, integra este eixo processos e projetos de baixo impacto ambiental, tecnologias e sistemas alternativos que contribuam para melhores condições de habitabilidade e que atendam, por exemplo, às demandas de infraestrutura, ao saneamento básico, ao controle de inundações, à proteção de mananciais, à atenção à área de riscos, de modo a enfrentar os principais problemas que incidem em territórios de vulnerabilidade socioambiental. Então, esse é o nosso último eixo, né, proposto. E, enfim, agora, na nossa programação, quem fala é a Carol. Então, queria agradecer ao Alexandre, a todos do grupo, né, que explicaram um pouco da nossa dinâmica, como a gente surge, como a gente chega num certo amadurecimento desse grupo para propor uma articulação com outras redes, né, de ação e pesquisa, e também como é que a gente tem percebido esses eixos, na verdade, também compõem os eixos do grupo as linhas, né, do grupo de pesquisa. A gente sintetizou algumas delas, né, a gente acabou ficando com 4 linhas, mas esses eixos também mostram e norteiam os caminhos que a gente entende como aberturas possíveis para a compreensão do comum. E aí, dentro disso, a gente entende que tem uma série de debates, né? Então, por exemplo, a construção de comuns ou o apontamento para a construção de comuns a partir das ocupações de moradia, por exemplo, os casos em São Paulo, ou outras formas um pouco mais aplicadas, né? Como os exemplos que, ao final de cada eixo, a gente tentou colocar. Então, só para reforçar, então, que essas são as perspectivas que a gente conseguiu mapear e compreender ao longo do nosso processo de estudo e de pesquisa, também vinculada às ações. Então, como eu falei, muitos estão próximos de ações e participaram de uma série de ações, e, além disso, para o grupo, a gente sempre trazia pessoas, uma vez por mês, né? A gente costuma ter um convite para alguém, para pessoas que estão diretamente vinculadas a práticas, não pesquisadores, não necessariamente, né? Alguns sim, mas ou de laboratórios de inovação, ou laboratórios do comum, ou pessoas que estão numa prática de agenciamento cultural, por exemplo. Enfim,
a gente tem trabalhado um pouco dessa forma, né? E aí, seguindo um pouco o que o Marcos tinha comentado no começo da nossa dinâmica, a gente quer convidar, então, a se inscreverem aqui para a fala, né? Numa fala de 5 a 7 minutos, para a gente conseguir ter o máximo de participação possível. Então, privilegiando inicialmente aquelas pessoas que estão vinculadas a atividades práticas, a grupos, iniciativas, ações, militância, que tragam aqui experiências de ação prática, de formas de ação prática, e em seguida a gente abre para todo mundo que quiser apresentar uma pesquisa, um caminho, um percurso que tem desenvolvido. E também ressaltando que a gente está tomando nota dessas questões, porque a gente pretende construir ao final aqui dessa roda, tentar construir alguns apontamentos para a gente pensar o que é que a gente de fato quer com essa rede, né? E o e para onde a gente aponta ou a gente percebe que é possível articular ações, ou ainda, né, como a gente consegue essa efetivação, essa construção do comum a partir de todas essas perspectivas ampliadas que a gente aponta aí, né? Então, está aberto a roda para quem quiser participar e quiser colocar as suas perspectivas a partir de práticas inicialmente, e depois os outros que queiram colaborar com isso, com esse diálogo. Então, a gente pede que se inscrevam ali no chat, quem quiser iniciar. Gente, a gente viu as inscrições de vocês e muitos estão próximos de grupos e de ações e tem trabalhos interessantes que a gente gostaria muito de ouvir sobre. Então, não se envergonhem, por favor. Rodolfo, acho que como você colocou aqui, né, que não são ações específicas, são pesquisas, mas como as pessoas estão um pouco tímidas para começar, acho que vamos inverter essa ordem, então. A palavra está com você. Vamos só tentar manter dentro dessa de 5 a 7 para ver se a gente consegue que todos falem e tudo mais, tá bom? Obrigada, Rodolfo. Oi, estão me ouvindo? Boa noite para todos, para todas. É um prazer estar aqui. Eu acho que eu venho dialogando com a Carol há um tempo, não consigo participar, a questão do horário é difícil. Essa pandemia deixou a gente com um horário um pouquinho confuso. Mas meu nome é Rodolfo, eu sou professor aqui da UFPR, da Sociologia. A minha trajetória é mais na Sociologia Rural, meu chão é mais na Sociologia Rural, então eu fiquei muito interessado pelo tema específico de hoje, que é o debate sobre o comum. E aí eu acho que foi muito interessante ouvir todas as perspectivas dessa construção do debate a partir de uma perspectiva urbana. Mas aí eu venho trazer uma outra bagagem que talvez eu acho que pode ajudar e pode criar boas relações, principalmente do ponto de vista epistemológico, de conhecimento, dessas trocas acadêmicas e práticas, né? E aí eu vou partir de uma experiência, eu participei de um conversatório, esse conversatório há uns 2 anos atrás, entre pesquisadores da UNAM, no México, e daqui do Brasil, sobre o comum. O
comum e os movimentos sociais do campo. E foi muito rico o vínculo com uma professora específica lá da UNAM, que se chama Raquel Gutierrez, ela trazendo o debate dos movimentos sociais mexicanos de reivindicação do comum, e a postura dela sobre o comum é bem interessante. Ela vem trazendo algumas que ela chama de chaves epistemológicas sobre o comum, que é com a compreensão do comum a partir das ambiguidades entre os subordinados, os subalternizados. Como existe ambiguidade sobre o debate sobre o comum, que eu acho que o papel nosso é revelar essas ambiguidades. Não é homogêneo esse debate. Não é homogêneo e não é para ser homogêneo, porque o enfrentamento dele é justamente contra algumas lógicas homogeneizadoras do Estado e do mercado. E o grande desafio dela, que ela coloca como tema central, que é um conceito, uma noção, que o comum se enfrenta, que ela chama de estadocentrismo. São as lógicas assimiladoras do Estado frente ao comum. É um debate riquíssimo, que deu numa revista, eu posso passar o link depois para todos, e o debate é justamente o que vocês estão fazendo, com o Laval, o Dardu. Então, todo esse... Existe um comum, esse comum é um comum teórico de resistência, que está no campo, está na cidade. Eu acho que a gente tem que se aproximar. E alguns teóricos interessantes do ponto de vista da sociologia rural, da antropologia, que é o Alfredo Wagner no Brasil, tem um debate riquíssimo também. A gente pode trabalhar sobre terra, sobre natureza, por aí fora. Então, é um pouco isso. Eu participo de uma rede, que é uma rede de observatórios fundiários, observatórios rurais pelo Brasil, e nessa rede a gente promove alguns debates, e um deles tem o mesmo tema. E eu acho que a gente tem que unir forças, porque esses espaços são espaços de resistência, esses espaços são espaços de contato, de disseminação de informação e dos movimentos sociais como um todo. Então, na verdade, eu tenho um prazer de conseguir estar aqui com vocês e, na medida do possível, estabelecer essa troca. Tá bom? Eu acho que não quero falar muito, para não interromper a dinâmica, mas obrigado. Obrigada, Rodolfo. Acho que o Rafael se inscreveu agora. Rafael Gomes. Olá, pessoal. Boa noite. Sou o Rafael. Meu foco aí de vida nos últimos anos é o estudo da comunicação digital. Eu sou formado em novas tecnologias da comunicação e já tem alguns anos que eu venho observando a transição que tem acontecido no espaço digital. Principalmente na internet, que começou como um espaço digital comum, e atualmente a gente tem visto todo esse espaço de comunicação, de existência no espaço digital, ter sido privatizado. O próprio espaço onde a gente se encontra hoje é um espaço que foi privatizado. É um espaço onde as regras são construídas de acordo apenas com o capital e com os stakeholders e com pouco cuidado sobre os seres humanos que existem ali dentro, né? Então, já tem alguns anos que eu venho desenvolvendo projetos como redes sociais, plataformas de votação, e mais recentemente uma espécie de atlas de conhecimento aberto. E eu gostaria muito de trazer esse debate, principalmente porque cada vez mais a gente passa mais tempo vivendo dentro do mundo digital e a gente tem vivenciado esse processo que aconteceu também no mundo real é uma espécie de um feudalismo, né? Um feudalismo digital, e abrir esse espaço para propor até algumas soluções. Tipo, hoje em dia já existem algumas iniciativas, principalmente no mundo open source, com criptoeconomia, somente não só cripto, mas toda a token economia, onde resolve alguns daqueles problemas que a Elinor
cita como a falta de governança do próprio espaço, uma tangibilidade, uma forma de se repartir. E eu vejo que o mundo digital tem dado algumas alternativas, né? É muito mais difícil a gente transformar o real, porque já tem todas essas estruturas estruturantes que impedem que um novo formato ganhe força, mas o mundo digital tem mostrado que é possível se construir alternativas. Então, eu provavelmente gostaria de trazer, não sei se para hoje, mas para as próximas semanas, 2 projetos. O projeto da Plural, que é como a gente traz valores humanos para dentro da comunicação digital, como isso pode influenciar a governança do espaço que a gente comunica, e o projeto do Atlas, que é como a gente organiza uma database única para a internet. Porque da forma que a internet é construída hoje em dia, a informação não só ela está dentro de silos, como ela é organizada de maneira distinta. Da mesma forma que ele comentou da epistemologia, né? Ou como a gente organiza o conhecimento, cada pessoa organiza o conhecimento na sua cabeça de uma forma, na internet isso também ocorre. Cada database está indexada da sua maneira. E a gente só tem indexadores hoje em dia que são computadores, não são humanos. As coisas são feitas para extrair. A gente é sempre pequenas peças dentro de uma engrenagem que nos quer utilizar, em vez de ser realmente um utilizador, gestor do espaço comum, gestor dos próprios desejos. Então, de certa forma, eu gostaria de, pelo menos, abrir esse debate, porque eu sei que ele dialoga ali com 2 eixos, mas como não tem nenhum exatamente para o espaço digital, eu acho que seja uma boa, porque é uma alternativa, né? A gente começa a construir e a imaginar dentro do digital muito mais amplo, muito mais maleável, e pode depois sim trazer novamente esses rituais e esses entendimentos para o mundo real. Obrigada, Rafael. A Maria Luz? Olá, vocês estão me escutando? Bem, boa noite, eu sou a Maria Luz, mas geralmente me chamo de Malu. Eu sou estudante da graduação da UFG, da Regional de Goiânia, e eu faço parte de um coletivo, Quintal, coletivo experimental do habitat político. Nós somos um grupo de assessoria técnica universitária. Eu faço graduação em arquitetura, nem comentei, né? Mas, enfim, eu faço toda a arquitetura também. E dentro do Quintal, a gente tem desenvolvido alguns debates acerca do comum. A gente tem pincelado bem por cima, desde que a pandemia começou e nós estamos em módulo remoto, nós temos feito os encontros, grupos de estudos virtuais abertos, e temos nos aproximado de debates sobre o comum. O último grupo de estudos foi sobre alimentação e foi comida, política e território, e participaram professores, mas, de modo geral, são alunos da graduação também que participam. E aí, nesse último grupo de estudos, nós usamos um texto que está no livro... eu esqueci o nome. Alternativas Sistêmicas, que eu tinha lido recentemente, e aí que trazia esse conceito dos comuns, e a gente percebeu que esse conceito a gente não sabia, ninguém sabia, e ficamos muito surpresos de encontrar isso e de perceber que existe um universo de pessoas falando sobre esse mesmo tema, que era algo que, não sei como explicar, mas era algo que a gente já tinha falado com outras palavras dentro do grupo de estudos e dentro do coletivo, porque nós somos um grupo de alunos que nós somos um projeto de extensão, mas somos autogestionados, assim, temos um professor, mas a gente se organiza como, de fato, um coletivo horizontal. E eu achei muito interessante me deparar recentemente com o CUAL e perceber que outras pessoas na arquitetura estão debatendo assuntos como os nossos. A gente tem lidado com movimentos sociais de ocupações urbanas e temos falado sobre epistemologias, temos lido autores como Krenak e outros falando sobre como que a gente constrói a epistemologia na arquitetura e por que a gente nunca fala sobre isso. Por que a gente está pautado numa ética de destruição, sempre. A arquitetura, a gente gosta de falar que a gente constrói, mas a gente muito mais destrói. E achei muito interessante a proposição desse debate dentro da arquitetura. Obrigada. Maria Luz, antes de passar para o Ângelo,
que é o próximo inscrito, só queria te dizer que tem um professor da arquitetura, não sei se está no mesmo campus que você, que está junto com a gente no grupo. Você está no campus de qual cidade? Eu estou na cidade de Goiânia, e eu acho que o professor Augusto está falando da cidade de Goiás. Ah, isso mesmo. Nós não estamos juntos. Mas Ah, o então é o professor Gabriel, né? o professor que do nosso coletivo era professor na cidade de Goiás também, professor Lucas. Mas, enfim, obrigada. Ângelo, você é o próximo inscrito. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Beleza. Então, na verdade, eu sou do jornalismo, né? E eu trabalho muito com mobilidade ativa já há algum tempo já. Na verdade, eu vim da prática, agora sendo para a teoria. Então, eu venho um pouco do contrário. Assim, há 10 anos eu adoto, aqui em Curitiba, né? Onde eu vivo, eu adoto uma prática de tentar usar o menos possível o carro, né? E a gente tem dito aqui em Curitiba um padrão que, teoricamente, para quem está fora, às vezes parece que trata o comum, né, de uma maneira adequada, mas a gente está vendo com o passar dos anos que isso não vem acontecendo, né? Então, eu acabei criando um movimento chamado 078, né, que eu fui candidato a vereador na última eleição pelo PDT aqui do Paraná, aqui de Curitiba, e a ideia foi movimentar, falar mais sobre isso, falar sobre mobilidade ativa, que está ao alcance de todos os níveis, né? E várias coisas foram descobertas, assim. Então, agora eu estou pesquisando algo que, assim, como que a mídia, a grande mídia, né? Como até como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. O Rafael comentou, né? Na questão digital e tal. Eu estou mais tentando abordar, por enquanto, ainda na questão como é que a grande mídia trata, né? O comum. E a gente começa a perceber, conforme vai caminhando, que esse tratamento do comum sempre foi esquecido com o passar dos anos. Então, aqui em Curitiba, por exemplo, as grandes transformações urbanas assim, parece não atingir o comum, sabe? Então, a gente tem uma visão, quem está fora pensa, puxa, Curitiba é uma cidade planejada, ela tem transporte coletivo, ele sempre está avançando, então, mas será que, de fato, esse comum, ele chega, ele acontece mesmo? Então, esse questionamento que eu estou procurando entender com a pesquisa, sabe? E como que a mídia pode mudar esse tratamento, e como que nós podemos também ajudar essa grande mídia a transformar isso em algo que seja pautável ao comum. Então, é uma coisa que eu estou tentando trabalhar, porque eu vejo que essa informação não chega como comunicador. Eu trabalho em veículo de comunicação há mais de 20 anos, e sempre é a mesma coisa, a mesma rota. Você fala de urbanismo, só fala da parte visual. Você não fala como, de fato, aquilo vai impactar para as pessoas, para a comunidade. Você fala muito mais na questão estética. E aqui em Curitiba acontece muito mais isso forte do que em outros lugares, talvez. Então, essa que é a minha ideia. Eu vou deixar o link do meu movimento. Quem quiser acompanhar e conhecer melhor, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Ângelo. Quem mais se inscreve, pessoal? Lorena? Gente, tudo bem? Desculpa que eu estou num quarto muito escuro, eu estou com uma crise de dor de cabeça muito séria e não posso ficar em muita luminosidade. Vou contar só um pouco do histórico, como eu cheguei aqui, ter encontrado vocês e esse encontro que a gente está fazendo agora foi um tiro na lua. Eu simplesmente entrei na programação do Fórum Social e eu não fazia ideia do que ia encontrar ali. E encontrei esse grupo que acho que vai ser uma das coisas mais importantes a partir de agora na minha pesquisa. Eu sou cientista política, trabalho com avaliação de políticas públicas e estava querendo fazer transição diária, né?
eu comecei a trabalhar com muitas políticas públicas que tratavam da questão da participação digital. E começou a me incomodar como essa abordagem era tratada, como se fosse uma visão muito cyberpositiva. À medida que a gente tiver a tecnologia, a participação vai acontecer e tudo vai ser muito democrático e lindo. E eu tinha uma visão um pouco diferente disso. Isso deve ter sido 2016, por aí. E é engraçado porque hoje o senso comum entende que não era nada disso realmente. Essa coisa da tecnocracia, de que a gente vai chegar, e da tecnicidade, com a técnica você alcança resultados melhores para a sociedade, não tem respaldo na realidade. E aí eu comecei a trabalhar com um laboratório que trabalhava com políticas públicas desenvolvendo software livre para órgãos governamentais, mas principalmente com repositórios de cultura. O entendimento do grupo era que os bens culturais, nossos bens culturais, são da coletividade e não deviam ser apropriados ou entregues para plataformas proprietárias. Por exemplo, a gente estava começando uma conversa com o Museu Nacional. A ideia era a gente conseguir fazer um mapeamento em 3D de todos os bens do Museu Nacional e colocar isso no repositório público, com código aberto, com uma série de questões que não vai estar dentro do Google Arts ou alguma coisa que eles apropriam e resolvem como é que eles vão disponibilizar isso para a sociedade, né? E, obviamente, de uma forma que dê muito lucro para eles. E aí o museu pegou fogo. Então, mostrou bem para mim assim, o caminho do que é a não preservação do comum e o não entendimento daquilo que a gente tem de patrimônio. E aí eu resolvi, então, já que comecei a trabalhar com essas políticas, eu resolvi voltar para a academia. Estou fazendo mestrado em ciência política, e quando eu comecei a estudar, eu entendi que meu tema era economia política da internet. E logo no início fiz uma disciplina que era governança de políticas públicas, e lá a gente estudava o comum, Elinor Ostrom, e essa questão, né, da falsa dicotomia entre Estado e mercado, uma série de questões. Aí eu tive a sacada de que eu acho que é isso. Então, na verdade, o que eu comecei a estudar pega muito dos eixos do que vocês estavam falando. O primeiro deles é o conhecimento, outro é cultura, daquilo do que é da coletividade, que não deveria estar submetida a uma lógica do capital. E aí pensei também em trabalhar com infraestrutura, porque a internet também se apropria no que o Rafael falou numa lógica extrativa, né? Porque os cabos passam por mares nossos. Eles passam por terras, eles desapropriam terras nossas. Então, tem uma grande parte dessa infraestrutura também que é nossa e ela não é enxergada como comum. E aí eu achei muita gente estudando sobre isso, né? O comum e a internet. Tem vários grupos que lançam, mas normalmente é uma coisa ligada mais a jornalismo e ativismo do que academia. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de fechar meu tema, né? Criar um objeto para trabalhar na dissertação, apesar de que eu quero trabalhar com essa economia política da internet e como que a gente consegue aproximá-la de uma lógica do comum, mas eu vou fazer isso no doutorado. No mestrado, eu estou trabalhando com cooperativismo de plataforma. E aí parece muito com o quarto eixo de vocês, porque o discurso todo do cooperativismo de plataforma, todo não, mas boa parte do discurso do cooperativismo de plataforma, ele tem por trás os princípios do comum. Ele, pelo menos, se propaga dessa forma. E o que a gente vê, na realidade, quando você pega as cooperativas, é que está bem distante disso, né? Que a gente tem um caminho de construção aí, como diz a Silvia Federici, é o comum que a gente vai criar. Porque o que existe hoje foge muito pouco dessa lógica neoliberal. Por exemplo, se você tiver um Uber dos motoristas, é claro que você democratizou um pouco mais, mas continuou sendo, na lógica dos motoristas, uma lógica extrativa dos nossos dados. Então, não rompe com nada do que está por aí. E aí eu estou fazendo isso, então, quando eu leio o tema aqui do quarto eixo, é exatamente sobre isso que eu estou escrevendo, mas eu já passei no doutorado, então, assim, defendendo a dissertação, eu já começo a ampliar esse tema, e aí sim mergulhar mais na questão do comum e a economia política da internet. Obrigada, Lorena. Tá convidadíssima. E todos que quiserem participar das nossas reuniões de leitura e estudo também. Mais alguém, gente, quer se inscrever?
Paula, por favor. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigada, né, por esse evento, agradeço já, Carol, fico feliz em te reencontrar aqui. O meu é sobre pesquisa, né, então eu comecei a me aprofundar um pouco, minha fala, né, sobre a pesquisa, então eu comecei a me aprofundar um pouco nessa questão dos comuns no mestrado, que inclusive a Carol participou da minha banca final, né, do mestrado, em que eu estudei ativismo urbano e como esses grupos ativistas estavam disputando espaços públicos em São Paulo. Aí agora começa esse ano o doutorado em que eu quero me aprofundar um pouco na questão da gestão dos espaços públicos, focando em espaços de praças e parques, entendendo como que essas gestões, como que a participação da sociedade civil funciona dentro desses espaços de gestão e a participação, se ela é de fato efetiva, né? Então, esbarrando também na questão das concessões, como que esses planos de concessões estão prevendo ou não a participação da sociedade civil, se conselhos gestores têm ou não uma participação efetiva, né, como órgão de decisão e não apenas órgão deliberativos. Então, começar esse ano o doutorado, né, então vou me matricular ainda, então é uma pesquisa que está ainda em desenvolvimento, pode ser que mude muita coisa, mas no meu projeto de pesquisa eu trago de novo a questão dos comuns e também estudei um pouquinho os exemplos da Espanha, mas eu sentia muita falta de ter mais informações de experiências na América Latina, que estão mais próximas da gente, né, e que poderia ser usado na minha pesquisa como exemplos mais próximos da nossa realidade e da nossa cultura, né? Então, acho muito interessante esse grupo, para eu conseguir me aproximar um pouco mais. O eixo 4 e o eixo 5, que vocês comentaram no começo, são eixos que me interessam muito para a pesquisa, para o desenvolvimento da minha pesquisa, né? Então, pretendo esse ano voltar a me aproximar dessas questões, né? Fiquei 2 anos afastada entre o mestrado e o doutorado, mas esse ano pretendo voltar a me aprofundar na questão dos comuns para focar nessa questão da gestão, tentando entender se existe uma possibilidade, uma alternativa, né, de gestão entre poder público e sociedade civil, que não tenha que ser através de empresas, né, de concessões e privatizações. Então, entender como a gente pode buscar alternativas, né, que é muito o que o eixo 5 que vocês estão propondo no seminário vai abordar, né? Então, estou ansiosa, estou animada para começar essa pesquisa e pretendo estar mais próxima dessas discussões. É isso. Obrigada, Paula. Mais alguém, pessoal? Alguém se inscreve? Alguém do grupo quer compartilhar alguma experiência ou quer comentar alguma experiência ou alguma questão específica que a gente tem debatido? A gente queria ouvir mais a roda, né? Mas a roda está meio tímida. Posso falar um pouquinho das experiências que eu estudei no mestrado, que eu acho que tem muito a ver com essa discussão? Talvez já puxe aí alguém que queira falar. No mestrado eu me aproximei de 2 coletivos, né, 2 grupos ativistas, que foi o OFA, né, o Organismo Parque Augusta,
que estava reivindicando a abertura do Parque Augusta aqui em São Paulo, e o outro foi o coletivo Ocupe e Abrace, que atuava numa praça aqui em São Paulo, na Pompeia, e eu consegui perceber que, por exemplo, no Ocupe e Abrace, que era um coletivo mais de bairro, assim, que eles estavam ali próximos à praça, e por isso que eles se organizaram e se juntaram para manter aquele espaço ativo. Muitas vezes eles falavam coisas e aplicavam conceitos do comum sem também conhecer, né? Que foi um pouco do que a Maria Luz falou, que elas aplicavam isso no coletivo delas sem ter conhecido a bibliografia e os autores, e que então era uma coisa que eles foram construindo, e aos poucos eles começaram também a se aproximar mais dessa bibliografia e entendendo um pouco mais o que eles estavam fazendo. Inclusive, alguns membros do grupo acabaram entrando no conselho gestor, porque eles achavam importante estar em um órgão oficial, né? Porque o coletivo não quis adotar a praça. Aqui em São Paulo, a gente tem um programa que chama Adote uma Praça, em que a sociedade civil, tanto empresas, né, tanto CPF como CNPJ, podem adotar um espaço, e eles não quiseram fazer isso porque eles reconheciam que a obrigação de gerir aquele espaço era do poder público, né? Então, eles não queriam se comprometer com essa gestão, mesmo porque eles falavam que no dia a dia já tinha muita gente que ia procurar eles para reclamar de alguma coisa, ao invés de procurar a prefeitura. Então, eles não quiseram se oficializar como se estivessem adotando a praça, né, para deixar bem claro que eles eram um coletivo que não estava vinculado ao poder público, mas que tinham essa intenção como sociedade civil de manter aquele espaço ativo. Já no Parque Augusta, o grupo era muito heterogêneo, então tinha gente de vários lugares da cidade, não eram pessoas que moravam ali em volta apenas, né? Então, tinha muitas pessoas de diferentes lugares da cidade, então também tinha muito essa questão da renda, né? Então, essa coisa que vocês falaram no começo de ser um trabalho que explora, né? As pessoas, tinha muito essa discussão, porque muita gente tinha o tempo à disposição para se dedicar ao coletivo, e tinha gente que não tinha esse tempo, e muitas vezes tinha um certo conflito interno da cobrança, do que tinha que fazer, quem podia fazer mais do que outros. Era um grupo um pouco mais impositivo, assim, nas demandas e nas ações, né? Tanto é que eles chegaram a quebrar muro, né? Então, eles eram um pouco mais anarquistas nesse sentido, de ir realmente contra o governo, contra a prefeitura, no caso, né? E eles traziam o discurso do comum muito nítido e muito claro, assim. Então, desde o começo, eles tinham esse discurso pautando as ações deles. Eles discutiram muito a questão da autogestão, além de parque, eles queriam a autogestão do espaço. Hoje, eu vejo, assim, pelo contato que eu ainda tenho com o pessoal, que eles acabaram ocupando o conselho gestor, então teve até eleição, porque tinham mais pessoas interessadas em entrar para o conselho gestor, então eles fizeram uma eleição, né? Teve a eleição de fato para escolherem quem seriam os representantes, e dentro do conselho gestor eles já estão discutindo possibilidades de autogestão ou de pelo menos gestão compartilhada, que eu acho muito interessante, ainda mais no caso do Parque Augusta, que vai abrir, que é um parque público, mas que vai ter por 2 anos dinheiro da iniciativa privada para manter esse parque, né, por conta das concessões que as empresas tiveram que pagar para a prefeitura. Então, eu acho que o Parque Augusta pode ser um exemplo aí que a gente consiga testar algumas formas de lidar com o poder público e sociedade civil em algum tipo de gestão compartilhada em que esse discurso do comum possa estar mais presente, né? Então, são coisas que eu pretendo trazer também para o doutorado, que a gente não sabe quando vai abrir esse Parque Augusta, né? A previsão era para dezembro, mas já não rolou, então a gente não sabe muito bem quando vai ser, mas eu acho que é um
um exemplo para a gente ficar de olho, porque acho que vai ter muita discussão bacana em torno dessa gestão. É isso. Obrigada, Paula. A gente teve com a gente o Augusto, do Parque Augusta, acho que foi dezembro ou novembro, não me lembro, falando um pouco como é que está esse processo de conversa, de debate, né, sobre a gestão do parque entre quem está lá ainda, né, o grupo ativista que ainda está atuando ali, e a prefeitura. Como é que eles estão fazendo isso? O que eles estão conseguindo definir em conjunto? É uma experiência super interessante mesmo, essa do Parque Augusto, em tudo, né? Em todos os instrumentos que estão sendo propostos, nessas formas de cooperação, né, entre poder público e as ações, né? Queria abrir para mais pessoas que queiram colocar suas experiências. Ou quem já falou, falar um pouquinho mais, se achou que o tempo foi curto, agora a gente ainda tem pelo menos alguns minutos, aí, uns 20 minutos de conversa. Eu acho que tem uma coisa que me chama a atenção quando a gente está aqui conversando, porque a maioria de nós, né, ou por um contato anterior, ou por um contato com a prática, né? O meu contato, na verdade, é anterior ao contato teórico, é a partir da prática, depois que eu vou chegar na teoria e nos autores que vão tratar do comum. Mas é interessante a gente perceber que a maioria de nós aqui aponta Dardot e Laval como uma introdução ao tema, né? Até porque Dardot e Laval tentam fazer como um compêndio, assim, né? Tentar traçar quase que um mapeamento de todo a construção da ideia de comum a partir de uma perspectiva, claro. Mas eu acho que é uma questão importante a gente colocar que a gente aqui no Brasil entra nesse debate sobre comum e sobre práticas comunitárias e coletivas de produção e reprodução da vida, a partir de autores não latino-americanos, né? E a nossa dificuldade, um grupo aqui a gente tem sempre essa dificuldade. Mas quem que a gente pode ler? Daí a gente fica olhando a bibliografia daqueles autores, sei lá, do Alberto Acosta, para ver o que o Alberto Acosta está citando para a gente encontrar ali, não necessariamente, óbvio, né? Com essa ideia de comum, mas com ideias similares, que seja o bem viver, que seja ideias que estão próximas à noção de comum, que se aproximam em alguns pontos. Isso também é uma perspectiva que a gente tenta traçar no grupo. Em que medidas essas coisas são sinônimos, são conceitos que se aproximam em determinados momentos, mas que se afastam, né, também, não são exatamente a mesma coisa, mas a nossa grande dificuldade de nos colocar, iniciar nesse assunto a partir de literaturas que estão mais próximas de nós. Talvez o Rodolfo tenha uma outra perspectiva dentro do campo que ele está, mas para a gente, grande maioria urbanista, arquiteto, a perspectiva é, em geral, europeizada, né? A gente vai para a Europa para daí a gente chegar aqui e começar a compreender, ainda que a gente esteja envolvido em práticas que são práticas locais. Acho que isso é muito significativo, muito simbólico, assim, para mim, pelo menos.
e vendo a grande maioria aqui que comentou, sempre apontou primeiro para Dardot-Laval, né? Eu não sei se para você, para dentro do seu campo, Rodolfo, é da mesma forma? Eu acho que é uma questão, eu acho que menos teórica e mais cultural, que já é uma expressão da nossa colonialidade, né? De um pensamento colonizado. Então, esse é um esforço em todas as áreas. Eu acho que essa perspectiva do Sul, essa perspectiva de olhar do lado, olhar principalmente essa condição do conhecimento das populações tradicionais, das populações, de ver esse espaço como um espaço de construção de conhecimento. E aí a academia, eu fiz uma pergunta para o Krenak, participei do debate com o Krenak, foi maravilhoso. Eu perguntei para ele o que ele tem para ajudar a academia no momento em que a academia também é perseguida. O que a gente tem como aprender com os povos indígenas nesse momento de perseguição de intelectuais, jornalistas e tudo. A resposta dele foi maravilhosa. Ele virou e falou para mim que a academia foi feita como um instrumento de colonização. Já é um instrumento de dominação, já é um instrumento de poder. Então, a sabedoria dele não é de 100 anos de universidade, é uma sabedoria pelo menos de 500 anos de extermínio. Então, esses silêncios, essas ausências já são consequência dessas mortes que a gente vem sofrendo ao longo de séculos. Eu acho que essa é a minha perspectiva sobre esse vazio e essa necessidade da gente recorrer à Europa, aos Estados Unidos. É um esforço. Eu acho que eles sentem isso. Né? Eu acho que todo esse movimento conservador ele já identificou esse novo fluxo que está sendo construído. Não sei se eu fiz uma viagem demais, mas não estou para compartilhar a angústia. Queria só fazer um comentário, que na verdade isso que vocês colocam agora, né, que a Carol colocou primeiro, é uma coisa que faz sentido, tem um agravante, né, entre aspas, que a gente, quando fala do comum urbano, o Rodolfo está aí falando do comum rural e já mandou uma revista que tem uma série de referências que parece que são daqui e tudo mais. Nas cidades, as cidades são grandes palcos, né, e tem sido, São Paulo foi, algumas outras cidades no Brasil, para formas de organização e práticas espaciais que pensam uma outra forma de viver, que talvez não tivesse carimbada, né, ou debaixo do guarda-chuva do comum, ou do comum urbano, mas elas são abundantes. Então é muito curioso que, ao mesmo tempo que a gente tem uma certa liberdade nas cidades brasileiras, talvez pela falta de controle que as cidades europeias têm, né, elas conseguem ser mais controladores e ter espaços mais prescritos, né, em que está prescrito aquilo que se deve fazer, do que aqui a gente acaba tendo uma diversidade enorme de práticas, de formas de viver e de experiências, mas que no discurso ainda não aparecem com a força que esses discursos são exportados para cá, né, e que a gente absorve isso. Então tem uma relação curiosa aí, e muitas das pessoas que estão no nosso grupo, assim como muitos daqueles que trouxeram as reflexões, identificam isso a partir da prática, né? Então, um contato primeiro com a prática, afetivo, e a partir dele uma busca por enfim, uma leitura teórica que permita explicar o que é aquilo, né? E tem uma discussão importante também para a gente pensar o que é o comum urbano ou não comum urbano, ou a gente discutiu recentemente na academia de onde veio o brutalismo, né, na arquitetura. E se isso vinha da Europa e da Inglaterra ou não, e na verdade já está mais que provado que o brutalismo aconteceu mais ou menos de forma homogênea, foi aparecendo em vários lugares concomitantemente, mas ele foi chamado dessa maneira porque o fizeram na Europa, e isso voltou depois como
uma nomenclatura, né, que define aquilo que é e onde aconteceu primeiro, já que o termo foi cunhado ali. A gente acho que passa um pouco por essa questão. Então, quando a gente está falando do comum urbano na América Latina, a gente está fazendo referência, a gente foi buscar primeiro aquilo que estava disponível, né, como uma referência para discutir o comum urbano, e se deparando com coisas que estão alinhadíssimas com isso do ponto de vista da análise que essas teorias propõem, mas que tem pressupostos muito diferentes, né, e a gente está se aprofundando nesses pressupostos, e daí a gente chega na leitura do Krenak, enfim, de referências que não necessariamente estão falando das cidades, mas estão falando sobre formas de se viver e de lidar com os recursos e de entender o que significa, o que é o espaço, enfim, de quem que é o espaço, ele não é de ninguém, e como é que a gente constrói as nossas experiências a partir disso. Então, acho que a gente está num lugar de descobrir isso, e talvez o que a gente vem descobrindo, Carol, eu acho que que na verdade, muitas dessas reflexões não se chamam necessariamente comum, né? E daí o interesse de alguns dos eixos que a gente apresentou, e um deles, inclusive, de tocar na questão da colonização e da nossa aceitação pela forma como como esse conhecimento é entregue e como ele é utilizado para controlar o próprio discurso, enfim, né? Mas é um pouco para a gente sair completamente desse eixo norte global e dizer, bom, a gente se deslocou, estamos olhando agora para cá. Vamos olhar, por isso que hoje a gente queria escutar as pessoas e escutar, saber aquilo que vem sendo feito, ou escutar sobre práticas, etc., para tentar estabelecer esses diálogos, essas relações, talvez gerar hipóteses, né, sobre o que é possível ou relevante para a nossa discussão. Eu queria só acrescentar essa questão da colonialidade e da nossa capacidade de transformação, né, dessa realidade. A minha leitura realmente, tanto sobre comum quanto sobre cooperativas de plataforma, vem toda do norte global. E o repositório que eu uso para identificar os casos de cooperativas de plataforma tem mais de 300 cooperativas identificadas no mundo inteiro. 5 na América do Sul, 7 na América Latina. Então, os 3 casos que eu estou olhando são 3 casos no Brasil, assim. É óbvio para mim que não existem só 3 casos no Brasil, existem casos e casos e casos que não são mapeados. Então, uma das ideias do trabalho é também conseguir promover esse mapeamento futuro, né? Mas um dado que eu vi ontem, que eu achei assim fantástico da nossa capacidade de transformação, é que o Brasil acabou de se transformar no 5º maior país com números de programadores. Então, claro que os códigos, assim, existe muito, a maior parte dos dados pessoais coletados pelas plataformas proprietárias vem do sul global. Somos nós que estamos sendo coletados e estamos levando esse lucro absurdo para o norte global, e os dados do norte não circulam aqui, né? Porque não tem empresa aqui no sul global fazendo esse tipo de captação. Mas se nós somos o 5º maior em programação, e a maior parte dos softwares que rodam, inclusive dentro das plataformas proprietárias, é de software livre, nós temos a capacidade de transformar essa realidade, né, a partir do sul global. Então, uma das ideias também do trabalho também é isso, problematizar o tanto que continuamos sendo colonizados nessa lógica do capitalismo de plataforma, mas o tanto que podemos transformar essa realidade com princípios do comum e com a nossa capacidade técnica. Só acrescentar brevemente também, tem nessa discussão também trazer como experiências brasileiras, talvez não necessariamente identificadas como comum, de novo, né? Mas também são exportadas e acabam sendo referência internacionalmente. Então, essa troca do lado reverso também ocorre, né? Experiências como orçamento participativo, né? A experiência brasileira ainda é referência, economias solidárias. O Brasil é uma das maiores referências em desenvolvimento de economia solidária no mundo, na aplicação disso como política pública, né?
incubadoras. Eu faço parte de um grupo aqui nos Estados Unidos que está tentando aprender com a experiência brasileira de economias solidárias e replicar, tentar entender como foi possível o desenvolvimento, enfim, só trazer que saindo um pouco, né, da ideia do comum, que ainda há aproximações, mas também essa troca pelo outro lado também existe de alguma forma. Às vezes não tão valorizada, né, internacionalmente. Pensar também em que está sendo publicado em inglês, né, em revistas acadêmicas que são lidas internacionalmente, quanto isso tem muito mais visibilidade do que é publicado e feito em português, por exemplo, no Brasil. Eu gostaria de falar um pouco, dando continuidade a essa fala da Patrícia e interligando isso com a fala do Marcos Rosa, quando eu penso que alguns autores europeus estão muito interessados nas experiências urbanas, né, da ocupação do território, essas formas mais livres e diversas, né? Então, eu conheço alguns autores europeus, urbanistas, antropólogos, que estudam e vêm para cá e têm comunicação com autores e com as experiências. Eles vêm para estudar em loco, né? Ocupações informais, as favelas, e para eles é muito novo, muito inovador, justamente porque eles têm todo um território prescrito, e as normas que vigoram, e para eles essas novas formas despertam, né, muito interesse e por isso eles querem explorar e estudar essas formas, né? Então, há essa espécie de troca também que é nesse sentido, né? De vir descobrir aqui formas distintas, né? De viver, de ocupar o território como uma descoberta de novas formas. Eu fico, assim, ainda nessa linha, né, do quão colonizado a gente está. Quando a gente vai pensar em política pública urbana, a gente olha para experiências, principalmente agora, nessas experiências espanholas, principalmente espanholas, né, de como lidar com as ações que estão sendo feitas pela sociedade civil, como incorporá-las às políticas públicas ou à gestão, né? E aí, quando a gente olha para os casos brasileiros, a maioria aqui dos colegas do grupo trabalha com ocupações e favelas, a gente vê que tem uma série, agora na pandemia principalmente, né, tem uma série de soluções que estão sendo dadas e vêm sendo dadas por grupos que estão pressionados pela urgência da situação, né, e que, portanto, apontam para eu gosto de chamar isso de um limiar entre urgência e utopia, porque propõe, porque está na urgência, porque não tem outra saída, né? E aí a gente vê pouquíssima aproximação do poder público em construir política pública a partir das soluções que já vêm sendo dadas, né? Agora, na pandemia, acho que isso não tem como não partir dessa perspectiva, porque a gente tem visto pouquíssimo, ao mesmo tempo que a gente viu uma série de saídas e soluções para o enfrentamento da pandemia dadas por comunidades, por favelas, por ocupações, pela completa ausência do Estado em política pública, não por violência, não por repressão, né? Porque para isso está sempre presente, mas a gente vê poucas
poucas ações de política pública sendo construídas a partir dessa perspectiva, né? Então, eu acho assim, a gente, para estudar esse tipo de ação, a gente precisa olhar para o caso espanhol, e a gente tem uma série delas aqui. Então, que cooperações seriam possíveis, né? Das respostas que vêm sendo dadas, a gente tem uma série de possibilidades. E sempre teve, né? Não é agora na pandemia, acho que isso explode, assim, mas a gente sempre teve, né? Essa série de respostas sendo dadas e pouco absorvidas, né? Porque a gente tem, de novo, essa urgência do controle, do planejar, né? Nessa perspectiva do controle, e não do planejar a partir, né? Mas planejar para. Um pouco entrando no eixo que eu, por exemplo, me aproximo mais, que é o eixo 2. Parece que o Paulo se inscreveu aqui. Você quer falar, Paulo? Eu estou lendo aqui, mas se você... Bom, Paulo, você não quer falar? Você está com problema de microfone? Eu acho que ele só queria dar esse depoimento, porque nós nos conhecemos, o Paulo, já que ele não quer falar, falou eu por ele rapidamente, em uma experiência de educação patrimonial participativa. E foi uma experiência incrível, assim, promovida pelo grupo da Simone Schifone, da Geografia da USP. E foi um curso bastante longo, em que a gente tinha essa mistura de uma abordagem teórica, uma fundamentação, e ia para o território. E fomos para o Brás, em São Paulo. E ali fizemos essa checagem, né? E um pouco essa inversão de reconhecimento do patrimônio não por uma concepção pré-concebida, né? Ou pelo bem, pelas categorias do bem, aquilo que é o bem cultural, mas pela leitura do território, da dinâmica das pessoas. Foi muito legal. E o Paulo, então, viu a divulgação, acho que no Facebook, né, Paulo? E ele tem esse estudo do turismo de base comunitária, esse é o interesse dele. Eu acho que é uma abertura, né, para o Paulo se aprofundar nesses temas que eu acho que tem relação com as discussões que ele estabelece, com os estudos e as práticas, né, que ele faz. É isso, Paulo? Não quis falar. Eu acho que a nossa dificuldade em estreitar laço com práticas e com bibliografias, né? Esse exemplo da REPEP é um exemplo super interessante de inventário participativo do Minhocão, e em que reconhece outras práticas e outras formas de vida que não aquelas institucionalizadas ou reconhecidas institucionalmente, né, pelos órgãos de patrimônio, mas acho que a nossa dificuldade aqui em estreitar laços com essa bibliografia mais próxima de nós também se reflete na nossa dificuldade em estreitar laços com pesquisadores e com ativistas aqui, né, da América Latina, do Sul Global mesmo. A gente tem tentado escrever, entrar em contato com alguns grupos, e vejam, a gente tinha aqui participando uma pessoa da França, no grupo faz parte duas pesquisadoras que estão nos Estados Unidos,
uma em Portugal, e a gente né, e a gente está tentando estudar a América Latina, então a nossa dificuldade se amplia até para esse nosso contato mais com os nossos vizinhos aqui, né? E se alguém tem mais alguma questão, a gente está chegando já no nosso limite. A nossa perspectiva, então, a partir da ata que a gente construiu aqui, é tentar elencar alguns apontamentos, alguma direção. Acho que a gente pode retornar para vocês esse documento, né? E, de repente, até pedir que vocês complementem com algumas questões que falaram, ou aqueles que não falaram também, que queiram complementar ou incluir alguma questão para o debate. De repente, a gente pode fazer isso até como uma forma de debate online também, de continuar esse debate de forma online, né? E aí abro para questões finais, quem tiver alguma colocação final. De novo, o grupo de leitura, né? A gente se reúne às quintas-feiras, às 20h, entre 8 e 9h30. E a gente já tem alguma leitura em andamento, né? Eu até compartilhei aqui um link onde a gente coloca ali como um repositório dessas leituras. Então, é interessante que aqueles que têm interesse em fazer parte do grupo de estudo deem uma olhada, vejam aquilo que já tem mais familiaridade, né? Para esse andamento do grupo. E Fernanda, eu vou colar aqui de novo, tá? Aberto, gente, para quem quiser fazer alguma consideração final. Acho que só uma última coisa, talvez convidar todo mundo que está aqui a se inscrever no evento que a gente está organizando em abril, né? Se você tem um trabalho, mesmo que ele não esteja, que não seja um artigo completo, não precisa ser, pode ser só um resumo, né? Se for, não precisa ser um artigo também, se é uma experiência, se é uma prática, um coletivo, a gente está incentivando experiências e formatos diversos justamente para ter essa diversidade, essa riqueza. E vai terminar mesmo agora, 31 de janeiro? A inscrição, Fernanda? Sim. Qual que é? Eu vi no link, aliás, eu vi o link aqui desse encontro hoje, aí fiquei interessada, mas acabou que eu cheguei atrasada. Mas eu vim pensando mais em tirar, assim, dúvidas, né, sobre o link que eu vi sobre esse seminário. E aí me parece que eu vi que a inscrição era até 31 de janeiro. Não é isso, não? Vai ser em abril, né? A inscrição, Fernanda, é até o dia 15 de fevereiro. Então, com então isso, dá um tempinho. Dá para acabar o fórum, né? Dá para acabar o fórum. E são 2 semanas a mais para, né, além dessa semana que a gente tem, que está correndo já, para pensar um pouco sobre o que enviar. É importantíssimo que a Patrícia disse sobre os formatos, né? Está escrito, está explicado no formulário de inscrição e tudo mais, mas não precisa necessariamente ser um trabalho acadêmico completo, um artigo, etc. É um resumo sobre um trabalho que pode ser a apresentação até de um estudo de caso ou de um trabalho que vem sendo realizado de algum grupo. Por exemplo, a Maria Luz Malu apresentou um coletivo que eu não conhecia, por exemplo, e que vem desenvolvendo um trabalho, acho que a gente está buscando também por isso, para juntar, né, e tentar essa articulação entre o que está acontecendo na prática e o discurso teórico. Acho que a gente tentou mostrar isso e com ênfase na América Latina. Então, isso é importante. A gente já teve alguma resposta de grupos que atuam na América Latina, mas no Brasil nós ainda somos bastante desconectados, né?
dos nossos vizinhos. Então, a busca é um pouco por aí, por buscar fortalecer esses laços, conhecer o que vem sendo realizado, até porque na literatura a gente tem um referencial latino-americano importante para o comum, então a gente está buscando um pouco fazer esses dois caminhos. Ok. Era isso mesmo, fiquei interessada pelo tema, né? Mas pena que eu acabei deixando passar, porque hoje o fórum tinha tanta coisa, a gente vai vendo, e eu cheguei atrasada aqui. Mas vou me inscrever lá no seminário. Bacana. Obrigado, Fernanda, de qualquer maneira, pela sua participação e pela pergunta. A gente gravou aqui hoje, né? E a gente depois vai disponibilizar em algum lugar. Não sei exatamente onde, mas a gente vai. O documento, a ata, né? A gente pode encaminhar por e-mail para todo mundo, a gente tem os e-mails. E a gente informa onde vai colocar essa gravação. Pessoal, acho que é isso. Só retomando, né? Quando a gente coloca lá como roda de hipótese, é porque a gente não pensa apresentação de trabalho. A gente pensa que o trabalho é uma entrada da pessoa numa roda que, a partir dela, é que o seu trabalho pode ser desenvolvido ou não, né? Então, o seu artigo completo não é a priori, a gente não espera que você tenha um artigo completo a priori, mande para a gente o resumo e aí depois mande o que você já tem. A gente espera que o seminário reverbere no seu trabalho de alguma forma, inclusive se associando a pessoas que, de repente, você possa conhecer ali na roda, né? De repente, pessoas que trabalham e têm afinidade de temas aqui, né? E aí, a partir disso, é que produzam, né? De forma mais coletiva, uma tentativa da gente fortalecer, inclusive, essa rede. Então, as nossas rodas vão funcionar dessa forma, tá? Mas a gente está fazendo até uns vídeos agora sobre isso, porque é a principal dúvida. O que é isso? Por que vocês não querem o trabalho completo? Quando vocês vão pedir esse trabalho completo? Então, é isso. Onde está o campo, né, para inserir o trabalho completo? Mas acho que porque todos nós estamos muito acostumados com o formato de evento acadêmico. Tá? E aí a gente propor uma produção que é coletiva e comum para acadêmicos, a gente sempre esbarra nessa dificuldade. Então, a questão da vinda da prática também traz muito isso, né, de uma outra visão sobre o que é construir, né, algo juntos. Então, ter as pessoas que vêm a partir dessa instigação, né, da prática, dessa movimentação, dessa reverberação da prática, que a gente espera que possa trazer também um outro tipo de produto, que saia também do formato acadêmico das universidades, enfim, desse tipo, né, de público consumidor, né, nessa produção. A gente sabe, inclusive, né, como já foi mencionado, né, aqui pelos colegas, da dificuldade que a gente trabalhar com algumas dessas teorias no Brasil. Agora, se a gente pensar bem, no Brasil e na América Latina, o discurso do direito à cidade é muito forte, né? O conceito do direito à cidade, da cidade como um produto coletivo, algo que vai além, né, de definições de valor de uso ou de valor de troca, é uma obra coletiva, criada por todos, né? Isso inspira movimentos, inspira, né, a academia, a universidade, inspira políticas públicas também, embora essas políticas públicas a gente sabe que esbarrem, né, em uma série de situações e deem um resultado hoje que está muito aquém do que se imaginava, né, que volta a ser uma política de cunho muito liberal tradicional, ou talvez até de resolução lá da tragédia dos comuns, né, de que você ou transforma em algo público ou privado, ou é propriedade do Estado, né, ou é propriedade privada de alguém, e não pensar em alternativas, né, a essa concepção de mundo. Então, embora a gente tenha aí um referencial que é tão forte, né, na ideia da cidade como esse produto coletivo, e a gente tenha tantas práticas, tantas situações, tantos casos que a gente vê aqui, né, os colegas falando, tantas experiências diferentes, e como eu não falei até agora também, né, vou mencionar também que eu estou falando direto de Florianópolis, que também tem uma experiência diferente com a situação do comum, né? Então, a gente vê tantas situações no Brasil inteiro acontecendo na América Latina e a gente tem esse descompasso, eu acho.
entre o que são os nossos conceitos, a produção na academia, e o que é a prática que a gente tem visto, né, acontecer nesses casos de uma forma tão potente, né? É original, é local, deve ser construída realmente a partir da prática, a partir dos territórios, né, de baixo para cima, e existe esse desencaixe. Talvez a ideia desse seminário seja mais isso, é tentar fazer com que essas coisas possam conversar mais, se encaixar mais, né, debater mais, né, trocarem mais, né, e até nesse sentido, Malu, eu estava ouvindo a sua fala, e eu sou arquiteta, né, e longe de mim, assim, eu sou uma grande crítica dos arquitetos também, tá? Mas eu acho que a gente tem repensado muito também nesse sentido, o que é a função, né, da arquitetura e do urbanismo. Eu lembro muito, eu não vou citar o nome, tá? Mas é um arquiteto muito conhecido no Brasil, de um desses escritórios extremamente premiados e que todos achamos as obras lindíssimas, né? Assim, aqueles que passam nas disciplinas de estética que vocês devem ter por aí também, né? E ele estava mostrando um conjunto habitacional que esse escritório projetou e que, é claro, foi apropriado pelas pessoas, porque afinal as pessoas vivem esses lugares, né? E vivem as suas vidas, as suas famílias se transformam, né? As rotinas, os cotidianos, né? E se apropriaram desse espaço. E eu lembro desse arquiteto falando, isso foi uma fala, né? Aqui na universidade, na UFSC, e ele falando que ele não reconhecia mais essa obra como dele, porque afinal tinha sido transformado pelos outros. Então não era mais o projeto dele, não era mais a autoria dele. Eu acho que isso não é só dos arquitetos, eu acho que isso tem na academia também a questão da autoria, da assinatura, né, do que é meu, dessa pequena propriedade que a gente faz também, né, do projeto do desenho, mas também do artigo, né, da pesquisa, enfim. E eu acho que a arquitetura e o urbanismo, nesse sentido, talvez até muito movida por esses casos da prática e pelos estudantes que estão muito relacionados também com esses casos, tem mostrado outras formas, né? A gente vê muito na América Latina, na minha percepção, poucas relações com a teoria, mas muito ligados aos coletivos hoje de atuação, né? E esses coletivos muitas vezes relacionados com a produção do espaço físico, né? Com a arquitetura, mas não com esse olhar de um escritório coletivo, né? É um coletivo, de fato, que trabalha de forma horizontal, aprende com as pessoas, devolve, né? Tem uma simbiose aí que trabalha junto, constrói junto, não tem mais a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, né? Vai para o trabalho junto, vamos levantar, né, esse pilar juntos, vamos aprender sobre o que é esse lugar juntos, sobre o que as pessoas de fato, né, precisam nesses lugares. E acho que isso tem movido uma nova forma de se pensar mesmo, né? O que é o espaço, o que é a arquitetura. Acho que ali tem talvez algo de novo dentro da profissão que tanto se caracteriza por essa autoria, por essa propriedade, né? Por essa coisa do meu projeto, da minha produção, enfim. E que eu vejo muito no meio acadêmico também. Então, por isso que eu faço uma relação. Acho que o seminário é muito nesse sentido, de tentar quebrar. Quem sabe a gente consiga fazer um desses coletivos. Quem sabe esse grupo seja um coletivo, esse seminário é um coletivo, e isso é uma produção comum. A ideia de que possa ser algo criado coletivamente, dessa forma horizontal, que um informa o outro e trabalha junto. E assim a gente vai aprendendo, né? Construindo juntos, né? Acho que essa é a minha percepção, né, sobre o que significa esse seminário, tentar quebrar um pouco esse formato e um pouco além, né, dessa coisa do artigo, do formato fechado, do evento acadêmico tradicional, né? Obrigada, Marina. Acho que um ótimo encerramento aqui para a gente. Eu também, né? ia dizer isso. Eu acho que parece que a gente combinou, Marina. Ai, obrigada. Eu entrei atrasada, eu estava me sentindo assim, entrei atrasada pelas a confusão, né, da vida doméstica na pandemia, cada um tem as suas bagunças, e aí eu estava aqui ouvindo todo mundo e pensando em como é que eu posso trazer alguma coisa para colaborar. Rafael, você levantou a mão? Sim, eu vou falar rapidinho, só, como a Marina fez essa fala. Acho que é um debate muito importante de coletivos aqui no Brasil, principalmente de como se vê esse espaço público, que é através dos pichadores.
principalmente aqui em São Paulo, a coletivos muito antigos, dos anos 90, dos anos 80, que já trazem esse debate do uso do espaço público, do direito à reconstrução dessa imagem de onde se vive. E é uma coisa assim, eu aprendi tanto, eu descobri, e eu vou até ver se eu consigo chamar alguém avisado sobre o evento, porque eu acho que traz uma perspectiva e fala muito com aquilo. A gente não escuta as próprias vozes que a gente tem aqui na América Latina, mas os pichadores são essas vozes de repensar o espaço público. E só que a gente, de certa forma, exclui eles do diálogo, né? Então, só lembrar que existem sim esses coletivos, e muito importante, como ela falou, né? É bom a gente trazer essas pessoas, essas vozes também. Então, vou tentar. Obrigada, Rafael. E só para repassa para eles que a gente não está pedindo artigo, a gente está pedindo qualquer produção. Pode ser fotográfica do trabalho deles, pode ser uma performance, pode ser... A gente tem um colega próximo de um coletivo de grafiteiros, na verdade, né, que também tem trabalhado, que é o coletivo Coletores, da Zona Leste de São Paulo, que tem trabalhado com projeção mapeada dos próprios grafites e algumas pichações, também algumas fontes, enfim, e quer dizer que a gente pode ser qualquer produção que se aproxime, né? E aí a gente vai ficar bem feliz de receber e debater a partir dessa produção e dessa prática, tá bom? Acho que é isso, né, gente? Podemos encerrar e aí a gente continua a conversa com quem quiser continuar por e-mail e nessa troca no seminário também, tá bom? Acho que boa noite. Ficamos por aqui, né?